Olá, pessoal. A aula de hoje será sobre trigo. Tá? Teremos mais de uma aula relacionada a trigo e hoje é a parte 1. Bom, é considerado a origem do trigo no sudoeste da Ásia, entre a Síria, o que hoje nós conhecemos entre a Síria e o Iraque, porém tem-se dados bem antigos em relação ao cultivo do trigo. Tem-se dados de mais de 6.000 anos antes de Cristo. Tem-se dados no Egito, de 4.000 antes de Cristo, porém o processo de moagem, que é o processo de quebra, trituração, para produzir farinha a partir de um grão, tem-se dados desde 2.000 antes de Cristo. Então, é um processo produtivo bem antigo e bastante conhecido. E foi do sul da Rússia que o trigo foi levado para a Europa e, consequentemente, da Europa para as outras regiões do mundo que eram colônias desses países europeus, como, por exemplo, o Brasil, onde se admite que o trigo foi trazido para o Brasil por Martim Afonso de Souza, junto com as primeiras mudas de cana, estabelecendo-se principalmente na região sul, tá? Os primeiros cultivos de trigo no Brasil, com uma maior importância nessa produção no Rio Grande do Sul, principalmente com a chegada dos imigrantes italianos, uma vez que vários pratos da gastronomia italiana, que até hoje muitos estão presentes na nossa alimentação do brasileiro, com as suas adaptações, é claro, elas são à base de trigo, certo? De cereais, entre eles o trigo. O trigo ele necessita de uma área com menor pluviosidade e ele tem várias adaptações a faixas de temperatura de crescimento diferentes. Então, por isso que foi mais fácil o trigo se adaptar a regiões diversas. O trigo que é utilizado para panificação é específico, que nós veremos que existe um trigo para cada função. E nem todo trigo é adaptado para a panificação. Ele é uma variedade que vem do cruzamento de duas variedades chamadas na história de Acorn e o Emmer, mas houve várias adaptações, tanto científicas como naturais, do trigo no decorrer dos séculos. O principal produto derivado mais conhecido da gente do trigo é o pão branco. E esse pão branco de massa fermentada, ele é atribuído à cultura egípcia, a sua produção. O trigo ele vem sofrendo várias adaptações a grandes variedades de solo e climas, tá? E você tem assim uma quantidade grande de variedades. O que são as variedades? São plantas com características similares e outras características diferentes, porém essas diferenças não são suficientemente grandes para tornar essas plantas de espécies diferentes. Então, as variedades são algumas diferenças que existem entre plantas, mas dentro de uma mesma espécie. O trigo ele é melhor adaptado às zonas temperadas, mas há também crescimentos em zonas fora dessas zonas mais temperadas, como na Argentina, na Austrália e na Finlândia. A cultura do trigo é tão ampla, né, e tão produzida em vários países, que estima-se que a cada mês há uma colheita de trigo em algum lugar do planeta. O nome da cultura do trigo se chama triticultura, é o termo utilizado no setor. No Brasil, há cultivos há várias décadas, do Rio Grande do Sul até Minas e Mato Grosso do Sul, são as regiões com maior produção de trigo. Em São Paulo, principalmente na região sudoeste, perto do Paraná, e lá no Paraná há uma divisão das zonas que são mais adaptadas a uma variedade de trigo e a outra. O nome lá de triticultura vem exatamente do gênero Triticum, tá? E a variedade mais conhecida é a Triticum vulgare.
Há, obviamente, variedades que são utilizadas para industrialização e outras que são utilizadas especificamente para trabalhos de melhoria científica, como, por exemplo, os que vão hibridizar e melhorar essas culturas, ou seja, fazer uma, uma ligação e fazer uma melhoria de características de plantas diferentes e unir essas características genéticas em uma única planta, para ela produzir mais por hectare, para ela ter maior quantidade de um determinado componente, como por exemplo, maior quantidade de proteína, para ela ser mais resistente à praga, entre outras adaptações. O grão ele tem algumas características, apesar de ter vários tipos de variedades, ele tem algumas características mais em comum. Ele tem um formato mais ovalado, ele tem as extremidades arredondadas, ele tem algumas projeções em um dos lados do trigo, que são os que chamam popularmente de cabelinhos, tá? Na área oposta à do germe. Então, aqui, por exemplo, nessa imagem, nós teríamos o germe na parte mais abaixo e na outra extremidade, na parte de cima, nós teríamos esses cabelinhos finos, tá? É uma das formas de você identificar qual lado que você encontra o germe, que é o oposto a esse lado que tem esses pequenos cabelinhos chamados, né? Essas pequenas projeções. Existe também uma característica bem pronunciada do trigo, que é essa fenda que existe na forma longitudinal, no comprimento do grão, que ela é uma invaginação, ou seja, é um buraco entrando dentro do grão. Esse buraco, esse formato, nós chamamos de crease. E ela, por ter exatamente esse formato, ela vai dificultar o processo de moagem. Porque o que acontece na moagem? A moagem ela vai quebrar o grão e vai raspar a parte do endosperma, da parte branca, né, aquela que contém proteína e principalmente carboidrato na forma de amido, para produzir farinha. Então, se você tem uma estrutura como a crease, em que ela tem uma invaginação e dificulta esse processo de raspagem e separação para produzir farinha. Bom, em relação à estrutura do grão, ela é bem parecida, tá? Com as demais. Nós temos a divisão, o grão do trigo ele pode ser dividido em inúmeras partes, assim como todos os outros cereais, mas as três principais estruturas são o farelo, ou casca, que tem por volta de 14,5% em peso do grão. Ele é rico em celulose, em cinzas, em proteínas, em fibras. Já o endosperma, ele tem aproximadamente 83% do peso do grão, ou seja, a maior parte do grão, e ela é composta basicamente de carboidrato na forma de amido, tá? E tem uma parte um pouco mais externa, próxima da casca chamada de porção subaleurona, que contém mais proteína que a porção mais interna do endosperma. Observem que assim como a gente viu no arroz, a gente viu no milho, essas camadas entre o endosperma e a casca, essa parte mais externa do endosperma, geralmente ela é mais rica em nutrientes, principalmente em proteínas e fibras. Já a porção mais interna, que é a parte germinativa do grão, que nós chamamos de germe, ela ocupa a menor parte das três estruturas em peso do grão, aproximadamente 2,5% do peso, e ela tem alto conteúdo de proteínas, com destaque maior para a quantidade de lipídios, ou seja, as gorduras, açúcares e cinzas. Açúcares, no caso, relembre que são os carboidratos simples. Amido também é carboidrato, tá? E cinzas. Mas o amido está em grande quantidade no endosperma. Aqui tem uma tabela, tá, para comparação de algumas quantidades de percentuais da composição do grão do trigo. E esses percentuais, eles podem variar, ter algumas modificações, é claro, que são valores médios, em relação ao tipo de trigo, a variedade do trigo, fatores agrícolas, ou seja, como é que foi cultivada,
as características e a parte nutricional no momento do cultivo. Mas em média nós temos que o grão de trigo ele tem que ter em média 13% de umidade, proteínas de 7 a 18%, então é uma quantidade muito grande de variação, e isso é o que vai tornar um grão adaptado para o setor de massas, para o setor de biscoitos, para o setor de panificação, certo? Nós veremos isso na próxima aula. Então, essa variação muito grande que se tem de proteína é um dos pontos que são considerados para definir qual a destinação de determinada farinha produzida por aquele trigo. Lipídios, tá? Os lipídios variam entre 1,5% e 2%, não é uma grande variação, diferente das proteínas. O amido também não tem grande variação, entre 60% e 68%, principalmente lá no endosperma. As fibras, que estão principalmente na parte mais externa do grão, elas são entre 2% e 2,5%. E as cinzas, ou seja, os sais minerais, eles estão entre 1,5% e 2%. O trigo como matéria-prima, ele pode ser utilizado tanto para alimentação humana como para alimentação animal, certo? E o valor nutritivo geral do trigo, ele é, comparado a outros cereais, ele é parecido com a composição nutricional, o valor nutricional do milho, porém, ele é melhor do que a composição nutricional da cevada. O trigo pode ser utilizado para produzir não só a farinha em si na indústria moageira, que é o produto de maior importância, mas ele também pode ser utilizado para produção de de bebida alcoólica, produção de etanol, combustível, produção para obtenção de isolamento de componentes, como por exemplo, você conseguir retirar amido do trigo, também para produzir outros produtos fora da indústria de alimentos, como produzir, ser um dos ingredientes na produção de alguns tipos de cola. O valor do trigo ele vai ser definido pela qualidade do trigo e também e essa qualidade ela vai depender de qual a finalidade que você vai utilizar. Por exemplo, se eu tenho um trigo com 7% de proteína, ele é bom ou ruim? Depende, você tem que saber qual a finalidade que vai ser utilizado. Ele é bom para produzir, por exemplo, biscoito, mas pode não ser o melhor trigo, um trigo de grande qualidade para produzir um pão. Então, toda vida que perguntar se um trigo ele tem um valor e qual a qualidade dele, você tem que considerar vários pontos. E um deles é para qual finalidade que esse trigo vai ser utilizado. 4 características são desejadas para classificar o trigo de acordo com a área de interesse. Por exemplo, para produtores, o rendimento agrícola e a produtividade são fatores essenciais para classificar um trigo. Você pode classificar, eles podem também classificar de acordo com a dureza, entre duro e escuro, que é mais adaptado para a panificação, e os mais amarelos, que são utilizados para outros fins. Já para os moinhos, são considerados vários pontos, características físicas, como boa qualidade na moagem, boa aparência, que permita um bom armazenamento, um armazenamento mais fácil, que ele tenha pouca quantidade de grãos quebrados, tá? Tem um grande rendimento na moagem, e também por características químicas, como o teor de amido, de proteína. Também pode ser considerado as características em relação à qualidade da moagem, ou seja, quanto de rendimento, quanto daquele grão realmente vai virar farinha, certo? Então, quanto mais o grão virar farinha, melhor é para os moinhos. No caso de exportadores e importadores, a característica principal desejada vai variar de acordo com a necessidade, ou seja, para que vai ser utilizado aquele trigo. Já em relação ao consumidor, ela vai depender principalmente do teor de proteína, porque ele vai comprar a farinha para um determinado uso. As farinhas que nós compramos de trigo comuns nos supermercados, elas são digamos, uma meia boca.
ela é uma composição que serve para fazer de tudo, certo? Mas não é a melhor qualidade. Nós conseguimos fazer pão com aquela farinha? Sim, mas não é a farinha ideal para produzir pão. Não é a farinha ideal para produzir biscoito, mas é uma farinha de qualidade média para produzir produtos diversos. Pelo armazenamento, tá? Na qualidade de armazenamento, tem que se observar, como todos os outros grãos, a quantidade de umidade que tem no ambiente de armazenamento e a temperatura, para assim você reduzir as infestações e reduzir também as perdas durante o armazenamento. Pode haver perda de grãos por contaminação por micro-organismos também, não só por insetos e roedores nas infestações, mas também por micro-organismos, principalmente por fungos, a categoria de micro-organismos dos fungos, como dos gêneros Aspergillus, Penicillium e Fusarium. Algumas observações em relação à conservação da qualidade do trigo. O teor de umidade do trigo recomendado é por volta de 13%, é uma quantidade que reduz a probabilidade de contaminação e de desenvolvimento de micro-organismos e também crescimento, favorecimento das infestações. Todo produto colhido com umidade superior é indicado que você passe pelo processo de secagem antes de armazenar. Nós veremos esse processo de secagem em aulas futuras. A temperatura máxima de grãos que vão ser secos, eles não podem passar de 60 graus, tá? Porque você pode acabar modificando as características tecnológicas do grão. Então, ela tem que ser uma secagem não muito com temperaturas muito altas. A secagem artificial, ela se caracteriza com a movimentação do grão em massas de ar aquecida entre 40 e 60, nunca passando de 60 graus. Tá? Outros pontos. Como medidas preventivas durante colheita e armazenamento, eu separei aqui algumas que eu considero mais importantes. O armazenamento do trigo, não esquecer, no máximo de 3%. Tem que fazer a higienização e a limpeza dos locais e equipamentos de colheita e armazenamento, ou seja, desde os equipamentos lá utilizados para o processo de colheita, transporte, também nos silos e depósitos de armazenamento. Não é porque é um produto que está vindo direto do campo, que não passou por um tratamento de conservação ou um tratamento térmico, tá? Que não vai ser utilizado os processos de cuidados das boas práticas de produção. Então, os silos, os equipamentos, os depósitos, todos eles têm que serem bem higienizados. A eliminar todo tipo de foco de infestação, retirando, por exemplo, resíduos, fazendo inspeções. Pode ser realizada também pulverização nas instalações para retirar micro-organismos, retirar possíveis infestações antes de realizar o processo de armazenamento. Obviamente que com substâncias que são legalmente permitidas para o contato com o alimento, tudo isso está nas legislações de alimentos, tá? E evitar a mistura de lotes de grãos não infestados com os infestados dentro dos silos ou armazéns, tá? Essa contaminação cruzada é muito comum de ocorrer quando você não tem um planejamento dentro de uma indústria, tá? Porque como os volumes de produção são muito grandes, você precisa de áreas de armazenamento também grandes. Então, para aproveitar esses espaços, acaba se misturando alguns lotes. Porém, essa mistura de lotes tem que ser bem pensada e após as análises, para você não acabar misturando um lote com infestação com um lote não infestado, ou você acabar misturando grãos com muita umidade com os de pouca umidade, tá? Isso acaba trazendo más condições para o grão. Em relação aos requisitos tecnológicos do grão, nós podemos citar vários, entre eles a aparência. Os grãos eles têm que estar de coloração normal, de acordo com a variedade, com brilho, sem defeitos, livres de doenças causadas por fungos e bactérias, mas principalmente por fungos, que são os mais comuns, já que os fungos são os grupos de micro-organismos mais adaptados e mais resistentes
a ambientes e também a alimentos com baixa quantidade de água, como por exemplo os grãos, tá? Os grãos de cereais. Eles têm que estar sem germinação, ou seja, não tem que estar passando pelo processo de início de desenvolvimento de uma nova planta e sem odor de mofo. Ele tem que estar sadio. O que é que significa que ele é sadio? Sem dano mecânico, ou seja, sem quebra, que pode ter sido causado pela colheitadora, o equipamento de fazer a colheita, sem infestação por insetos ou por ataque de algum roedor e que não foram danificados durante o processo de secagem, porque aquele calor, caso seja excessivo no processo de secagem antes de armazenar os grãos, ele pode sim causar uma rachadura. E causando a rachadura no grão, isso torna uma entrada para a infestação e para a contaminação microbiológica. Outro requisito é o grão ser limpo, ou seja, são grãos livres de resíduos, ou seja, o que não seja o grão, livre de palha, pedra, pó, fragmentos de outros vegetais, sementes de plantas daninhas, de outros cultivares ou excrementos roedores e insetos. E também tem que ter uma boa qualidade de moagem, ou seja, uma boa quantidade de extração de farinha. Eu consigo extrair 70% de farinha, eu consigo extrair 82% daquele grão virou farinha, tá? Então, essa maior extração é melhor para os moinhos. Em relação à classificação, devido à grande variedade de adaptações que o trigo tem, ele pode ser classificado de várias formas, de acordo com as características de quebra, o teor de proteína, o peso hectolitro, a força do glúten, que nós iremos falar na próxima aula, a quantidade de matéria estranha, entre outros. Vou trazer aqui algumas classificações. Por exemplo, em relação à textura, ele pode ser classificado em vitros, que são os que são duros e brilhantes, ou os que são farináceos, que são aqueles grãos de trigo que são mais quebradiços e são menos densos. Ele também pode ser classificado pela dureza, em duríssimo, duro, médio e mole. E tem uma frase que não esqueçam, isso vai ser muito importante para nós entendermos o porquê que uma farinha é utilizada para panificação e porquê não é utilizada para panificação. O teor de proteína não determina a qualidade da moagem, e sim da panificação. O que é que isso significa? Que uma farinha com mais ou menos proteína não vai fazer muita diferença durante o processo de obtenção da farinha, da moagem, porque é um processo basicamente mecânico, e você vai quebrar em pedaços grandes o grão, depois em pedaços menores, depois raspar esses pedaços para formar uma farinha fininha ou uma farinha com granulometrias diferentes, dependendo do tipo de farinha que você quer, tá? Se você vai querer um grits, se você vai querer uma sêmola, se você vai querer uma farinha fina. Mas em relação à utilização, para que eu vou utilizar esse trigo, ele vai depender principalmente da composição. E dentro do trigo é muito importante o teor de proteína, tá? O teor de proteína e em específico o teor de duas proteínas, a gliadina e a glutenina, que elas juntas vão formar a rede de trigo junto com a água e trabalho mecânico, certo? Então, não só o teor total de proteína, mas também o teor das proteínas que irão formar a rede de glúten, que é muito importante para os produtos derivados de trigo. Outra classificação é classificar o trigo de acordo com o tipo 1, 2 ou 3. O tipo 1, 2 e 3 ele é classificado de acordo com vários parâmetros, entre eles o peso hectolitro, matéria estranha e impurezas, os percentuais de matéria estranha e impurezas máximos, não pode ter mais, por exemplo, que o trigo tipo 1, ele tem que ter um peso hectolitro por volta de 78, umidade é a mesma para todos, a matéria estranha e impureza, no máximo 1%, a cada 100 quilos, no máximo 1 quilo tem que ter de matéria estranha e impureza, no máximo meio quilo de grão danificado por inseto, no máximo meio quilo de grão danificado por calor, mofado ou ardido. Ardido é aquele que já está passando pelo processo de fermentação. E 1,5 kg no máximo daqueles que estão quebrados. Então, quanto maior esses percentuais e quanto menor o peso hectolitro,
maior o número do tipo do grão. O tipo 3, por exemplo, ele vai ter uma quantidade maior, ele permite, né, uma quantidade maior de matéria estranha, de grãos danificados e ter um peso hectolitro menor. Bom, outras classificações nós veremos na próxima aula. Aqui algumas fontes citadas. Façam os exercícios, enviem suas dúvidas e até a próxima aula. Tchau, tchau!